Se você é um videomaker daquele que manda o orçamento para o seu cliente e já manda a mensagem, olha, tamo junto, se precisar de um desconto é só me chamar. Eu quero te falar que você tá fazendo coisa errada, viu? Tá fazendo coisa errada e na aula de hoje eu vou apontar o que você pode estar fazendo de errado aí na hora de montar e de apresentar o orçamento de produção de vídeo para o seu cliente. E eu vou te mostrar também o que é determinante, o que é fundamental na hora de a gente estruturar e apresentar um orçamento de produção audiovisual para o seu cliente. Eu quero te falar o seguinte também, fica comigo até o final dessa aula, que lá no final da aula eu vou te dar um presente. Estamos falando de orçamento, estamos falando de apresentação de orçamento, então o presente que eu vou te dar tem a ver com isso, tá? Hoje eu vou te mostrar os principais pontos que são determinantes, que não podem faltar para estruturar um orçamento de produção audiovisual. E por que esse assunto é tão importante? Porque quem estrutura bem uma cotação, uma proposta para apresentar para o cliente, se cerca das possibilidades de mal entendido nessa proposta. Ou ainda, se a gente orça equivocadamente um projeto, a gente pode até ter prejuízo na produtora. E, obviamente, ninguém quer que isso aconteça, né? Olha, orçamento, eu tenho que te lembrar, não é só sobre preço. Tem outras coisas que envolvem a estruturação adequada de um orçamento. O orçamento é o que define as regras desse jogo de produção audiovisual. Se ele é vago, se esse orçamento é vago, provavelmente o projeto vai ter pontos de desencontro também. Você orçou uma coisa para o seu cliente e o cliente comprou outra de você. Cara, quando isso acontece é problema na certa. E a gente precisa se cercar dos cuidados para que isso não aconteça, de jeito nenhum. Agora, se o orçamento é claro, se o orçamento tem clareza, tem objetividade, o projeto ele anda com muito mais naturalidade, com muito mais tranquilidade. Então, o que você, para começar, quando você pensa na estruturação de um orçamento, o que é determinante, o que eu sempre levo em consideração aqui na produtora? Quando o cliente vem para solicitar um orçamento aqui na Metamorfose, nem sempre ele sabe o que ele quer. Às vezes o cliente acha que é a produção de um vídeo institucional, mas não é. Às vezes o cliente acha que quer um programa estruturado de geração de conteúdo corporativo em vídeo, mas não é. E a gente, como vendedor, como atendimento / produtor de vídeo, a gente precisa entender em qual ou por qual dos caminhos a gente vai conduzir o nosso cliente. Então a primeira coisa que eu faço quando eu vou estruturar uma carta de orçamento é lá em cima, em destaque, eu dizer qual o formato do vídeo que eu estou orçando. Olha, esse orçamento é para a produção de um vídeo institucional. Esse orçamento é para a produção de ou para a estruturação de um programa continuado de geração de conteúdo corporativo em vídeo. A gente precisa especificar o formato de vídeo que a gente vai entregar para o nosso cliente. Isso vai definir o nível da produção. Se a gente vai fazer um programa de geração de conteúdo, por exemplo, eu vou envolver menos pessoas nesse projeto. A gente vai ter 2 pessoas lá no set, lá no campo, na empresa do cliente para resolver esse projeto. Diferente de um vídeo institucional, por exemplo, que daí o set é mais robusto, que por sua vez é diferente de um filme publicitário, que aí a complexidade é muito maior. Então eu preciso deixar muito claro isso para o meu cliente. Qual é a equipe que eu vou utilizar de acordo com o projeto que eu vou orçar, qual o prazo que a gente vai ter para executar. Claro que tem toda uma etapa de pré-produção e isso precisa também ficar amarrado nesse orçamento. E quais as entregas que eu vou fazer? Quais são os formatos dessas entregas? Quais as durações dessas entregas? A gente precisa colocar logo no início essas informações. Primeiro, formato de vídeo. Quais são as entregas também desses materiais? E qual o formato? Ele é na horizontal, ele é na vertical. A gente precisa especificar isso, porque senão o cliente acha que a gente vai entregar todos os formatos. E o cliente acha que a duração do vídeo não tem relevância. Só que tem, claro que tem. Quando a gente vai envolver uma locução, por exemplo, num vídeo institucional de até 2 minutos é uma coisa, de até 3 minutos é outra completamente diferente, ou seja, mudam os custos. E isso a gente precisa nortear o nosso cliente. Nós somos os responsáveis por dizer por qual caminho a gente vai seguir com esse projeto. Outra coisa extremamente importante que muitas vezes a gente esquece de incluir no nosso orçamento. Quantas horas eu vou me envolver ou o meu time vai se envolver com um determinado projeto? Quando a gente vai orçar vídeo institucional aqui na Metamorfose Filmes, um dos principais balizadores desse orçamento é o número de diárias que a gente vai se envolver. Mas
Quantas horas tem nessa diária? São 6 horas? São 8 horas? Meia diária, de quanto tempo? 4 horas? 3 horas? 2? Eu preciso especificar. Eu mando para o cliente o seguinte, olha, para a gente produzir esse vídeo institucional, a gente vai disponibilizar o nosso time durante uma diária, de até 8 horas. Por que eu boto até 8 horas? A gente vai bloquear a nossa agenda para aquele dia de 8 horas ou de até 8 horas. Agora, as coisas podem fluir com tranquilidade e às vezes a gente termina um pouco antes, 7 horas, 6 horas. Mas eu não consigo marcar outra gravação naquele momento ou naquele dia. Porque se a gente terminar antes, a gente acaba ficando protegido. A produtora se protege de ter finalizado um pouco antes. Como eu falei, às vezes as coisas fluem com tranquilidade, com velocidade, e aí a gente termina antes. Claro que isso é muito, mas muito raro acontecer mesmo. O que a gente não pode deixar no nosso orçamento são pontas soltas. Por exemplo, depois a gente define durante quantas horas a gente vai trabalhar. Depois a gente define quais são as entregas. A gente precisa deixar tudo isso bem amarrado, tudo isso acordado antes de a gente fechar definitivamente esse projeto. No momento do orçamento, e depois isso vai desdobrar para um contrato, mas no momento do orçamento a gente vai especificar esses itens. Deixar claro para o cliente quantas rodadas de ajustes integram ou fazem parte daquele projeto. Porque senão fica aqueles projetos que não tem mais fim. E outra, eu já falei isso aqui, se você procurar aqui no meu canal, você vai encontrar outras aulas que eu falei sobre limitação do número de ajustes em cada um dos projetos. Por que isso é importante? Inclusive com precificação. Olha, aqui na Metamorfose, por exemplo, o cliente pode enviar 2 rodadas de ajustes. Quantos ajustes forem necessários nessas 2 rodadas. Agora, depois disso, a gente passa a precificar. Tem custos extras para ele solicitar ajustes depois desses 2 envios. Geralmente, o cliente acaba ficando muito mais cuidadoso no momento de solicitar esses ajustes, porque ele sabe que depois das 2 rodadas vai ter custo. Então, especifique na sua carta de orçamento quantos ajustes o cliente vai ter direito. E o que vai ser entregue nesse orçamento? Como eu falei para você há pouco, a gente precisa deixar escrito, claro para todo mundo. É um vídeo, beleza, é um vídeo de até quanto tempo? De 2 minutos. Qualquer coisa que exceda isso tem custo. Experimenta ir num açougue, no mercado, comprar 1 quilo de carne. Porventura lá o açougueiro, o atendente vai colocar ali na balança 1,2 kg. Será que eles vão dizer, fica tranquilo, pode levar assim, tá tudo certo? Não, eles vão nos cobrar por isso. E por que com a produção de vídeo tem que ser diferente? Não tem que ser diferente. Se o cliente contratou 2 minutos de vídeo e for a 2,30, a gente precisa cobrar por isso. Mas eu quero fazer um over delivery pelo cliente. Bom, aí é outra história. Outra história. Agora, aqui na Metamorfose a gente adota essa postura. Se passar da duração acordada inicialmente, vai ter custo nesse projeto. Isso fica muito claro no nosso orçamento. Prazos e condições de pagamento. Eu costumo sugerir para o cliente. Eu costumo dizer, olha, o pagamento vai ser no dia 10 do mês tal e depois lá na frente no outro mês e assim por diante se o vídeo for parcelado. Pedro, mas muitas vezes o cliente não quer nessas datas. Beleza, e aí a gente ajusta no orçamento. Mas quem direciona esse relacionamento sou eu. O cliente veio me buscar. Se eu prospectei o cliente, ele abriu a guarda, ele baixou a guarda para a gente fazer negócio. Então, eu direciono o cliente. E isso, inclusive, quando você tomar consciência, vai aumentar a sua percepção de valor do mercado. Porque o cliente gosta, o cliente quer ser conduzido por quem tem experiência e passa segurança que vai dar tudo certo. Que que o cliente está em boas mãos. A gente precisa passar essa sensação para o nosso cliente. Então eu direciono os pagamentos. Se ele não quiser, porque algumas empresas têm lá as datas específicas para fazer o pagamento, não tem problema, a gente ajusta no orçamento. Mas eu direciono, eu procuro fazer dessa maneira e sugiro que você faça o mesmo também. Outra coisa que tem que ficar muito claro nesse orçamento, onde vai veicular essa peça? Vai ser na TV? Vai ser na internet? Vai ser só para público interno? Por que é importante isso? Porque muitas vezes tem casting nesse material, tem contratação de elenco, contratação de modelos e há variação de cachê, de valor de cachê, de acordo com a exibição.
Se for para TV, bom, beleza, onde é que é? É na região? É no estado? É nacional essa exibição? A gente precisa perguntar para o nosso cliente e recolher esse tipo de informação para que não dê ruim ali na frente quando a gente vai analisar o projeto aprovado e para a gente não ter surpresa negativa com aquele projeto. Agora eu quero que você seja bem sincero comigo, viu? Se essas informações foram úteis para você, eu quero que você se inscreva no canal e deixe um like nesse vídeo. É muito importante quando você faz isso, porque eu sei que você está conectado comigo aqui e essas informações são relevantes para você. E quando você se inscreve aqui no canal, você é notificado sobre as aulas novas que eu distribuo, que eu entrego gratuitamente por aqui. Geralmente 2 vezes por semana, pelo menos, eu volto aqui com conteúdos novos sobre o lado comercial da produção audiovisual. Então se inscreva no canal e deixa seu like no vídeo. E lá no início dessa aula eu falei que eu ia ter um presente para você, para quem viesse comigo até o final da aula, e de fato eu tenho. Eu falei aqui sobre orçamento, né? Passei alguns insights sobre estruturação de orçamento. Eu vou entregar para você um PDF com um modelo de orçamento que eu uso aqui na produtora. Note, não é uma apresentação da produtora, até porque são coisas diferentes. A apresentação é uma coisa, o orçamento é outra. O orçamento da Metamorfose, que se relaciona com outras empresas, nós produzimos vídeos para outras empresas, você vai ver, o nosso orçamento é bem racional. Não tem firulas ali. Firulas a gente deixa lá para a apresentação da produtora, para as soluções que a gente tem para oferecer para o mercado. Agora, no orçamento, ainda mais para quem trabalha com outras empresas, aí o orçamento é racional. E como é que você vai acessar esse modelo de orçamento que a gente usa aqui na produtora? Escreve aqui nos comentários desse vídeo, orçamento. Escreve ali que eu vou dar uma olhada ali nas mensagens e vou te chamar para te mandar esse modelo de orçamento, tá bom? É bem importante que você consegue pegar alguns insights, né? A gente já testou, validou, reprovou muitas vezes e vai ajustando essa carta constantemente. Então é uma carta atualizada, é a carta que eu uso hoje aqui para mandar para os meus clientes. Eu vou te dar esse modelinho aí para você pegar alguns insights e praticar aí no seu negócio também. Então vai nos comentários, escreve orçamento que eu vou te chamar para te entregar esse presente, tá bom? Bons negócios aí para você e logo logo a gente se encontra na próxima aula.